quando você é um pesquisador e descobre que você tem um produto na mão, né? Eu descobri um negócio aqui que vai ser útil para um monte de gente. O que é que você faz com isso? Tira dinheiro do bolso para fazer alguma coisa? Como é que faz? Isso é muito importante, porque, inclusive, eu já parabenizo aqui essa iniciativa de vocês, né? Porque é muito importante fazer essa divulgação científica, né? Eu já dei algumas palestras em alguns lugares e eu fico muito feliz com isso, né? De estar transmitindo um pouco desse conhecimento, né? E demonstrando outras possibilidades, né, de profissionais como eu para outras áreas, porque a gente só tem a visão de ser professor, né? Então, hoje a gente pode ser um empreendedor, né? A gente pode estar desenvolvendo uma startup, desenvolvendo um produto, né? E na faculdade, por exemplo, antes, hoje está melhorando, isso é muito bom, nós não tínhamos nenhuma disciplina direcionada à parte de empreendedorismo, né? Então, hoje já algumas faculdades, né, já tem. Agora estava falando com o Henrique, eu estou fazendo medicina, né? Estou no 2º ano de medicina e a gente teve no 1º ano uma disciplina só de empreendedorismo. Então, a gente vê que essa realidade ela está modificando, né? Tentando associar e levar para esse futuro profissional outras possibilidades, né? De você, por exemplo, começar na pesquisa e pegar o seu resultado de pesquisa, que teoricamente só iria ser transformado em apenas um artigo, hoje você pode trabalhar e desenvolver para ser um produto. E é muito bom porque hoje você já tem financiamentos para isso, né? Então, por exemplo, a FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, inclusive, ela foi extremamente importante para o que a gente é hoje. Né? Porque assim, eu penso assim, racionalmente, se não fosse a FAPESP, a Neogênis não existiria e eu também talvez não estaria aqui. Né? Então, ela tem uma importância muito grande, né? Porque, é como eu falei, quando a gente está na academia, a gente não pensa muito nessa parte de possibilidade de empreendedorismo, né? Às vezes, quando algumas pessoas vêm conversar comigo, né? Inclusive daqui da USP mesmo, que eu falo, né? Olha, eu sou empreendedor, eu tenho uma startup, o pessoal fica assim, mas como? Como que você fez isso, né? Então, existe ainda um pouco dessa dificuldade, né? Pouca divulgação, eu acho, também, em relação a essas possibilidades, né? Mas está melhorando bastante. Então, é muito importante, né? Você ter essa outra visão e muito importante você pegar esse resultado, né? Porque, por exemplo, é dinheiro público, é financiamento, porque você recebe bolsa, você recebe dinheiro para pesquisa. Então, é muito importante ter esse retorno para a sociedade, né? Do que você desenvolveu. E no caso nosso, quando a gente teve essa ideia, né? De tentar desenvolver isso num produto, a gente teve a base, como eu falei, de um programa da FAPESP, né? Que chama de PIP, que é um programa de inovação de pesquisa em pequenas empresas, né? E aí você submete o projeto e aí você solicita um financiamento para você fazer as validações que você precisa para transformar o que você tinha lá, né, no seu doutorado, por exemplo, em um produto e um serviço. E você também recebe, né, uma bolsa, porque os pesquisadores precisam se manter. Né? Então, como a gente fala, é um trabalho muito intenso, a gente não consegue ter outras atividades, né? Então, o nosso trabalho é aquilo. Né? É muito engraçado que quando a gente faz trabalha com pesquisa, o pessoal fala, você só estuda, você não trabalha com o trabalha. quê? Né? Então, ali é o nosso trabalho. A gente fica trabalhando 8 horas por dia dentro do laboratório. E muitas das vezes, finais de semana. Porque, por exemplo, a gente que trabalha com cultura de célula, a célula, ela não espera. Ela não espera. Ela não fala a hora que ela está com fome, ela não fala a hora que ela está com sede, vamos colocar assim. Então, às vezes, a gente tem que ir finais de semana para trocar o meio, para poder fazer experimento. Por exemplo, tem dias que você injeta a célula no camundongo e aí você não sabe, tipo, que dia que vai crescer, que dia que você tem que fazer o tratamento. Então, você tem que estar ali acompanhando todo dia e, às vezes, cai num domingo. Que você tem que ir lá para poder tratar o camundongo. Então, assim, não é uma vida fácil, tá? Tanto que o nosso trabalho, ele inclusive não termina nas 8 horas. Quando a gente chega em casa, a gente tem que pegar o computador, a gente tem que ler artigo, a gente tem que escrever relatório, porque nessas 8 horas que a gente está no laboratório, a gente está fazendo a parte prática.
Então, o momento que a gente tem para poder sentar, para poder escrever, analisar os resultados, escrever relatório, vai ser o momento que a gente chega em casa. É momento de fim de semana. Então, assim, é um trabalho duro para, às vezes, a gente ter que ouvir você só estuda, você não trabalha. E é muito importante ouvir você falar, porque eu acho que a gente tem essa fantasia mesmo Sim. do lado de fora aqui da academia, né? Sim. Esses meninos vão lá só pra ficar escutando aula o dia inteiro. E é um trabalho. Vocês não estão. Vocês estão estudando sim, mas estudar é a tarefa de vocês. A gente sabe que muitos de nós não dá conta de ler um livro inteiro, né? Então precisamos de pessoas que façam esse trabalho. É muito interessante exatamente como você disse, que antes talvez o único veículo para isso fosse artigos científicos, em periódicos nem sempre as pessoas acessam, né? Fechados. Agora, também eu percebo uma clara mudança nesse ecossistema todo da pós-graduação, e aí, obviamente, muitas universidades do Brasil têm trabalhos muito relevantes, mas, em específico, o que eu observo é que aqui em Ribeirão Preto, dentro do campus da USP, tem acontecido um movimento de um parque tecnológico com incubadoras, que acho que é onde nasceu a tua empresa, né? Conta para as pessoas como é que é essa ideia de um parque tecnológico, né? Que tem umas estruturas muito bacanas, agora tem uma estrutura toda lá em arquitetura com containers, né? Como que é? O começo é justamente nessa parte da transição, né, do seu pensamento acadêmico para o seu pensamento de empreendedor. Então, são coisas muito diferentes, né? E a gente que é acadêmico sai ali sem nenhum pensamento empreendedor, né? Então, o Parque Tecnológico do Supera, que hoje, né, a Neogênesis ela é incubada, ela foi muito importante nesse processo. Porque foi onde a gente teve o conhecimento sobre o que é empreendedorismo, né? A gente precisava entender isso, né? Então, existe um curso inicial no Supera que é disponível para toda a sociedade, né? Ele acontece uma vez a cada semestre, chama Empreende, né? E aí você tem acesso a todas essas informações. E o que é mais importante, você tem acesso da informação de como você pode transformar a sua ideia num produto e um serviço. Quais são as etapas, né? Então, assim, muitas das vezes a gente tem uma ideia e a gente fica muito assim, nossa, eu não posso falar para ninguém a minha ideia, porque as pessoas vão copiar. Né? Inclusive, a gente teve esse pensamento no início, né? De não falar para ninguém e tal. E não é bem assim. Às vezes você acha, na verdade, né? Porque tudo é um achismo. Você acha que você tem a melhor ideia do mundo. E aí, na hora que você vai passar pelas etapas, você vai vendo que não é bem assim. Então, às vezes, você acha que a sua ideia é muito boa, mas o cliente que seria relacionado à sua ideia, ele não tem interesse naquilo. Então, para você, aquilo é magnífico, mas o seu mercado, às vezes, não quer aquilo, né? Só que, às vezes, você pode, do que você acha, transformar, de uma certa forma, aquela sua ideia para o que, de fato, o mercado ele quer, né? Então, só que isso você precisa ter ajuda, você precisa ter suporte. E aí, o Parque Tecnológico do Supera, ele traz todo esse suporte para você entender a sua ideia, entender os seus clientes, entender o seu mercado, né? No processo, porque depois que você faz esse curso, e aí você tem a possibilidade de participar de um processo seletivo de incubação. E aí você participa de um workshop, que aí você faz várias atividades justamente para identificar essas questões a respeito da sua ideia, da sua proposta. E aí, inclusive, você faz a identificação de potenciais clientes, né? E aí você vai atrás, você tem que ir atrás desses potenciais clientes e conversar com eles. E aí você vai conversar sem falar da sua ideia, né? Que aí a gente chama de questão de dor de mercado. Então, a gente tem que primeiro entender a dor de mercado sem falar a nossa solução, para ver se o mercado, por ele só, ele vai falar assim, olha, eu preciso disso, sem ele saber que você tem a solução. Então, isso é muito importante, porque às vezes você tem a solução, mas você vai conversar com o seu cliente, você pergunta, faz algumas perguntas, e ele nunca cita que ele precisa daquilo que você está querendo colocar no mercado. E aí isso não vai dar certo, porque o seu cliente ele não está querendo aquilo.
Então, é muito importante todas essas atividades para você entender, de fato, se você vai prosseguir, se você vai dar um passo para trás, se você vai modificar a perspectiva, né? Então, é muito importante esse papel do Supera Park em toda essa transformação e formação, né, do acadêmico em um empreendedor.